Começando aqui por uma definição primária, lá da época, do começo dos anos 80, 1980, em função de alguns estudos, principalmente iniciando no Canadá, o a visão do privacy by design no Canadá, nasceu também a questão dos pets, ou seja, tecnologias, né, para aumentar a privacidade, ou seja, tecnologias e processos, eu diria, inclusive regras, né, que permitem aumentar a privacidade, normas e padrões, estruturas que foram criadas, forma de pensar e de agir, que permitem que, neste conjunto de ideias e de cobrir necessidades, essas tecnologias complementem e facilitem os processos de segurança, e isso principalmente com fundamentação na minimização de uso de dados pessoais, na questão de manter padrões de dados como identificação pessoal, PI, que é regrada por norma ISO. Então, nós temos, quando a gente começa a ver hoje, olhando para 2022, a gente vê que existem tecnologias de suporte a aumentar a privacidade, que são fortes, duras, e outras que são leves. As leves são recomendações, são decisões que as pessoas, por uma questão ética, moral e de princípios, vão tomar, e etc. Mas trago aqui duas referências. Em 2018, a Agência de Cibersegurança Europeia, a ENISA, ela produziu um relatório chamado ENISA Pets Maturity Assessment Repository, que traz o quê? Traz aqui uma visão da evolução de 1980 até 2018, de todas as tecnologias, as discussões, os processos, tudo sobre esse tema. Então, há aqui um amadurecimento bastante grande deste processo. E agora, em 2022, esta publicação aqui, eu estou entregando para todos, é Proteção de Dados, Engenharia da Teoria Prática, também da ENISA, publicada em janeiro de 2022. Ok? Isto aqui é uma base para estudo que eu acho que é importante que vocês avancem, avaliem, entendam, e para poder entender isso, vem aqui uma série de explicações. Então, agora que eu falei das PETs, eu vou falar dos POTs. As tecnologias de otimização, de proteção, na verdade, elas são um conjunto de estratégias de programação de computador, né? Quando eu falo que eu escrevo um app, um aplicativo, e ponho para rodar. Então, por exemplo, aqui é um exemplo do aplicativo da Uber. A Uber tem um aplicativo que todo mundo usa, então ela quer saber quem é o usuário, quem não é o usuário, controla, cadastra, faz todos os processos. Só que sempre existem falhas, não existe software que seja 100% seguro, 100% isento de falhas. Quando se identifica falhas, o POT é um adicional, é uma medida adicional, ferramentas e estruturas que permitem fazer com que eu pegue uma aplicação que está em uso e faça uma análise e aumente efetivamente o nível de segurança daquela aplicação em seus possíveis vazamentos, falhas de segurança do processo. Então, aqui tem um artigo que explica, tem literatura técnica. Isso aqui é mais técnico, mas é importante que todos saibam que existem hoje ferramentas que melhoram o desempenho de aplicativos, de software. Tá? Esse outro tema aqui é muito importante quando a gente fala de criptografia. Criptografia nada mais é do que eu pegar um texto que eu consigo ler, passar por um processo através de uma chave, né, aritmética, e produzir um texto que ninguém mais consegue ler se não utilizar aquela chave para abrir aquele texto que foi cifrado. Neste caso aqui, esta aqui é uma tecnologia que ela surgiu no começo dos anos 90 e evoluiu e vem num processo. É mais ou menos assim. Vou explicar por que existe esse ciclo tão grande de tempo entre
Alguém vem com uma ideia linda, maravilhosa, aí o mercado fala, legal isso que você fez, mas serve para quê? Aonde é que eu uso isto? A academia desenvolve coisas fantásticas, mas ela esbarra com este problema, o problema do mercado, das empresas, entenderem aonde podem aplicar aquilo. E depois de muitos anos, olha, surgiu uma necessidade da indústria. Ah, eu precisava de alguma coisa que fizesse isso. Puxa, olha lá atrás a universidade, o professor, não sei das quantas, desenvolveu um negócio desse. Vamos ver, vamos ver. Vai pesquisar atrás. Opa, isso aqui dá para ser aplicado. Aí vem a onda de aplicação da tecnologia. É assim que acontece. Ou seja, eu preciso ter realmente uma necessidade muito forte para aplicação para que certas coisas que foram já pensadas, já definidas, sejam trazidas para o mercado e colocadas em prática. Nesse caso aqui, a criptografia, o padrão de criptografia homomórfica, né, o HE aqui, e hoje o FHE totalmente full homomórfica, ou seja, criptografia totalmente homomórfica, são processos que evoluíram. E o que significa isso? Eu vou traduzir de forma simples. Imagine eu pegar um arquivo criptografado. Eu não sei qual é a chave de criptografia dele. O arquivo está criptografado. Eu apenas passo parâmetros do arquivo, né? O que contém esse arquivo? Ah, tem isso, isso, aquilo, outro. Pronto, passei esses parâmetros. Através do processo de criptografia, ele foi criptografado de forma homomórfica, com o processo homomórfico, tem uma chave. Mas eu quero fornecer esse arquivo aqui para a Thelma, por exemplo, e dizer, Thelma, você pode usar esse arquivo, só que eu não vou te passar a chave. É um arquivo homomórfico, tem tal padrão, e eu não vou lhe passar a chave. Você pode usar à vontade. Ora, se ela não souber o que é criptografia homomórfica, ela vai dizer, mas, João, como é que eu vou abrir isso, esses dados, se eles estão criptografados? A criptografia homomórfica é um processo em que eu entrego o arquivo criptografado, ele é utilizado pela outra parte criptografado para fazer a necessidade do processamento que a outra parte tem, sem a necessidade de decriptografar o arquivo. E o arquivo, no final do uso, ele continua criptografado. Ele entra criptografado, é usado de forma criptografada e a saída dele continua sendo criptografado. Então, é um processo que garante que não a pessoa que recebeu um arquivo criptografado de uma parte não tem a capacidade de acessar os dados e de forma íntegra, mas tem capacidade de processar os dados que estão lá para determinadas finalidades liberadas por quem é dono da chave. Então, isto aqui tem vasta literatura, isso aqui nós vamos ver um pouco mais para frente, eu vou explicar melhor, mas o esquema lógico dele é esse, entra um texto cifrado por uma máquina de homomórfica, de trabalho homomórfico, e sai o texto plano cifrado, o plano é a própria entrada e saída são iguais. Isso aqui é extremamente importante porque permite que várias companhias compartilhem suas bases de dados. Nós vamos falar disso já. Vamos entender, então, como é que isso pode acontecer, como é que eu aplico a criptografia FHE, né, completamente full homomórfica, num processo de computação multipartidária. Então, o que é uma computação MPC, né? Uma MPC é computação multipartidária segura. Eu diria assim que é uma técnica já da década de 70, começou a ser estudada e ela evoluiu para chegar num ponto que hoje ela é bastante avançada. Ela começou para pessoas que jogavam pôquer, xadrez à distância, e a partir daí precisava confiar no processo e nós tínhamos que ter processos seguros para que não houvesse vamos assim, para que houvesse confiança nos parceiros de computação. Então, vamos imaginar, olha, eu vou dar uma ideia para vocês entenderem como é que utilizando o MPC e o FHE, tá?
ou seja, a computação full homomórfica e a computação multipartidária segura. Imagine que eu tenha aqui 4 representantes de empresa numa nuvem, aqui 4 empresas. Por exemplo, eu tenho lá o Facebook, hoje é Meta, é um parceiro deste, o Google é outro parceiro aqui é a empresa XYZ, o outro parceiro aqui é a IBM, então não importa quem sejam as empresas, eu estou falando de grandes parceiros que tenham grandes bases de dados e querem compartilhar os seus dados, querem processar. Então, por exemplo, quantos clientes da IBM são clientes do Facebook, são clientes da Microsoft, são clientes da Google? Quantos? Eu quero saber quantidade. Então, eu tenho um parâmetro. Eu preciso identificar quem é quem em cada base de dados de cada companhia, quem é a pessoa. João Pérez. João Pérez está na base da Meta, está na base do Google, está na base da IBM, da Microsoft. Preciso identificar que é o João Pérez, mas eu não preciso saber o nome de João Pérez. Eu preciso saber que o dono daquela informação ele se encontra em N bases, e eu vou trabalhar estatisticamente com isso. Eu não identifico a pessoa, mas eu tenho acesso ao seu identificador para verificar se essa pessoa está na base de dados de várias companhias. Então, isto é um processamento multipartidário seguro, onde as bases de dados fornecidas para esse processamento estão todas criptografadas com processo criptográfico homomórfico. Então, com base nisso, é possível que a MPC, a computação multipartidária segura, trabalhe de uma maneira que todos os parceiros coloquem suas bases de dados lá e tenha certeza que o outro parceiro não vai acessar os seus dados. Vai acessar para aquela finalidade que está definida. Então, isto é uma computação multipartidária segura. Um outro princípio, então, e que está cada vez mais avançada, né, é chamado o Privacy Enhanced Computation, ou seja, computação com privacidade melhorada, né, com o conceito de que é o que nós temos hoje de mais moderno, né? Ele trabalha de uma forma em que quase que fosse aquele conceito de computação multipartidária segura, só que ele engloba mais um conjunto muito grande de estratégias, que a gente vai ver aqui com bastante calma, numa nuvem, né, pública ou híbrida, de forma que eu consiga, com outras técnicas adicionais, garantir um ambiente de processamento altamente neutro, seguro, para poder trabalhar com dados privados, dados com privacidade garantida, que atendam todos os regulamentos, como o regulamento europeu, o regulamento da nossa LGPD brasileira, todos eles. Isso aqui não é, veja, para algumas companhias hoje, então, quando eu falo assim, todo mundo fala do Facebook, do Google, das Big Techs, mas as Big Techs hoje já têm essa preocupação, que já vem de largo tempo, fazendo muita coisa nesse sentido. Elas são desenvolvedoras de soluções para isso, exatamente para que elas possam competir em igualdade no mercado, compartilhar dados com os seus parceiros, tirar o melhor proveito estatístico dessas bases de dados, tudo isso sem ferir a privacidade e a intimidade dos donos, dos titulares de dados. Então, este tipo de coisa, eu estou indicando vários links aqui para vocês darem uma olhada, mas eu vou colocar para vocês agora algumas coisas que são um pouquinho mais estratégicas de como isto funciona. Quais são as principais tecnologias na arquitetura PEC? Primeiro conceito, e nós vamos explicar depois cada um deles, seria, né, a prova de conhecimento zero, o ZKP. A computação de várias partes, né, a computação MPC, que a gente já viu, que também pode ser conhecida como SMC. A criptografia homomórfica, que nós já vimos, né? Um outro conceito aqui que é chamado de privacidade diferencial. E um outro conceito que é
ambiente de execução confiável. Então, esse conjunto de tecnologias somado nos dá o que a gente chama de enclave neutro. O que é enclave neutro? Ou seja, eu pego uma nuvem, um data center, vamos chamar assim para ficar mais fácil, um data center que eu contrato, com grande capacidade computacional, e estabeleço um acordo comercial com esse data center para que ele aplique no seu processo de atendimento corporativo de várias grandes organizações trabalhando em conjunto, e que ele, ou com mega bases de dados, que ele pegue e utilize essa arquitetura PEC aqui. Quando ele integra tudo isto, nós temos na máquina que vai fazer o processamento principal, normalmente aqui pode ser até um mega computador quântico, uma super máquina para trabalhar isto. Dentro dela eu crio o que a gente chama de um enclave neutro, ou seja, eu tenho várias instâncias entrando com várias bases de dados num processo, num local de área de memória de processamento, aonde nenhuma das empresas contratadas e nem o próprio data center, o próprio dono da nuvem, consegue entrar ali, porque ele está fechado, ele foi fechado criptograficamente por todos, e aquele ambiente de enclave neutro faz o processamento de dados do jeito que foi estabelecido por todas as partes. Desta forma, eu consigo centralizar numa única mega nuvem, num único data center, um processo de processamento de um data lake muito grande, com N big data dentro dele, de tal forma que eu consiga processar um volume estratosférico de dados, mantendo a privacidade. Isso aqui são um conjunto de tecnologia já bastante avançada que aplica, né, esses conceitos. Então, o PEC ele aplica o quê? Prova de conhecimento zero. É um protocolo, é um conjunto de regras, né, que garantem que as partes sabem que os dados que estão colocando lá contêm aquela informação sem revelar o conteúdo. Ou seja, olha, eu sou da Microsoft, estou entregando a base de dados de todos os clientes da Microsoft a ser processado aqui. Fechada, com criptografia homomórfica, ela está fechada. Mas é essa a base de dados. Aí a outra parte checa e fala, não, confio na tua, tá certo, é a base de dados que contém isso mesmo. Então, ela faz um ZKP da base de dados da Microsoft e fala assim, legal, tem esses dados mesmo aí dentro. A estrutura, né? A estrutura de dados é essa mesmo, então, perfeito, confio, prova de conhecimento. E assim todas as partes fazem. Aí eu tenho a computação multipartidária, que a gente já viu, que tem o objetivo de que as empresas possam trabalhar junto de uma forma confiável, sem revelar individualmente suas bases de dados. A criptografia homomórfica que nós já vimos, eu trabalho com as informações criptografadas, não preciso decriptar as informações para trabalhar com elas. Aí eu tenho um conceito um pouco mais amplo de privacidade diferencial, que é o quê? É um sistema que permite que as informações sobre o conjunto de dados seja compartilhada, ou seja, no momento em que eu estou processando o processo de criptografia homomórfica para trabalhar com os dados, eu uso a privacidade diferencial, que eu ainda crio mais uma camada de proteção para que ninguém consiga, em tempo de execução, ver os dados de identidade que estão lá dentro. Isso aqui foi desenvolvido pelo Google, muito utilizado aí, né? Desenvolvido eu não digo, mas foi aprimorado pelo Google, tá? E quando a gente fala ambiente de execução confiável, é uma área do sistema processador principal, onde rodam, né, o que eu falei aqui, os enclaves neutros, tá? Ou seja, todos os processos neutros de uma forma segura. Ele roda dentro de um TE, de um ambiente de execução confiável. Esses processos aqui, eles já são, hoje, muito conhecidos, muito bem documentados, estruturados, e já existe
fornecedores de todas essas soluções, tem muita coisa. Eu estou entregando para vocês o material da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que descreve esses processos, comenta, fala dos pontos fortes, pontos fracos, os problemas, as evoluções que ainda tem que ter. Então, é uma análise bastante interessante. Quando a gente fala aqui do PEC ainda, eu digo assim que o Gartner ele definiu em 2021, no seu relatório, ele definiu daquelas principais tecnologias, ele definiu que o PEC é uma das tecnologias chaves com o centrismo nas pessoas, ou seja, a proteção de dados pessoais. O conjunto PEC é para a proteção de dados pessoais. Então, ele envolve, né, olhando aqui, ele envolve toda a parte de organização da segurança, segurança pessoal, privacy, né, personal security, segurança física do ambiente, hardware, software, comunicação, garante a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dentro do processo de tratamento de informações. Isto aqui é importante a gente entender que o Gartner diz que tem empresas usando isto, aplicação de analytics, ou seja, eu analiso dados, tenho insights que são produzidos a partir de megabases de dados, né, de grandes big data ou de conjuntos de big data, que podem ser feitos de 3 grupos, 3 categorias. Primeira forma, ela envolve um ambiente mais simples, né? Um ambiente confiável, onde os dados podem ser processados com segurança, e ele habilita terceiros confiáveis nessa questão. Então, eu pego os dados da minha empresa, a Thelma pega os dados da empresa dela, a gente soma os dados dos nossos clientes, os 2 dados tudo criptografado, pegamos um data center que a gente acha que é neutro, é seguro, e processamos nossos dados lá. Então, isso já acontece muito hoje assim. A segunda forma, ela envolve um processamento e análise por meio de um aprendizado de máquina, ou seja, eu vou usar machine learning para entender o reconhecimento de privacidade, vou usar questões aqui de inteligência artificial colocada de uma maneira que permite que um raciocínio, a estrutura seja comandada por um programa. O que é machine learning? É um programa de computador estabelecido com regras e capacidades analíticas de fazer o processo. Então, não tem, depois que o programa está parametrizado e foi para funcionar, a interferência humana está fora. Então, se torna um processo confiável. E a terceira forma, que é a mais robusta, é a mais forte, que é o que nós estamos chamando de fato de PEC, é a tecnologia que permite transformar dados, algoritmos de forma segura, usar a criptografia homomórfica para manter dados confidenciais, usar a computação multipartidária, usar a privacidade diferencial, fazer inserção de conjuntos privados, entre outros, ou seja, é a somatória de tudo que você possa imaginar para você conseguir, então, um processo extremamente seguro, confiável. Vamos aqui, então, ver e dar um encerramento nesse tema, que é muito importante. Essa figura aqui é a figura que eu acredito do Gartner, que representa de uma maneira mais sintética tudo aquilo que nós falamos até agora. O PEC é este conjunto todo aqui. Então, imagine Google, Microsoft, IBM, Apple e Amazon, né, grandes Big Tech, e aqui mais talvez dezenas de outras Big Techs no mundo, sem falar aqui das grandes bases de dados, né, dos países asiáticos, etc. Imagine que se eu quisesse fazer aquilo lá, quantas pessoas no mundo participam ou são usuários destas empresas? Eu tenho que identificar a pessoa e ela vai para uma base estatística para dizer que ela é usuária, né? Então, calcular o percentual disso dentro das empresas. Quantas pessoas são usuárias no mundo? Então, quantas pessoas do Google são usuárias da Microsoft? Quantas pessoas da Microsoft são usuárias da IBM? Quantas pessoas da IBM é usuária da Apple?
e assim sucessivamente eu poderia criar vários padrões estatísticos. Para fazer isso, eu preciso uma plataforma chamada Peer, de recuperação de informações privadas, ou seja, cada companhia dessa manda suas bases de dados, já com seus processos de segurança, né? E entra aqui, entra por um processo aqui. Aí eu tenho que fazer um ambiente, um QE, para que todas essas partes aqui entendam que todas elas concordem que o ambiente de processamento, de execução, será confiável. Aí eu tenho aqui, então, os Big Data, né? Toda a base de dados, a identificação de dados que eu quero obter, ou seja, o parâmetro de pesquisa para a saída estatística do Analytics do lado de cá. Né? Isto aqui entra num processo. A informação entra por privacidade diferencial, entra na máquina homomórfica para poder ser utilizada, porque todas as bases de dados estão entrando aqui pela estrutura segura, já estão entrando criptografada, então eu preciso de uma máquina homomórfica aqui para acessar os dados sem abrir as bases de dados. Entra num processo de computação multipartidária, todo mundo concorda com a confiança de que os dados que estão processados ali são reais, prova de conhecimento zero, e o resto, todas as técnicas de PET são inseridas aqui para que eu tenha uma saída de processamento baseada em inteligência artificial e machine learning aqui, que dê a base do quê? Uma saída de terceira parte confiável, ainda podendo utilizar esses dados aqui numa estrutura FML de federação, né? Federada de todo mundo utilizando ainda os potes aqui para melhorar as saídas de dados, a confiança da saída de dados estatísticos desse processamento coletivo. De qualquer forma, esse processo já foi testado milhares de vezes, com várias auditorias externas. Isto aqui, esta forma de processar garante que a saída aqui não, vamos dizer assim, não macula a privacidade de dados pessoais. As pessoas, a identidade, os dados, até dados sensíveis na área de saúde, são preservados aqui, mas estatisticamente eu consigo ter todos os insights de analytics que eu preciso para poder trabalhar com essas grandes bases de dados. Este conjunto de solução ele já começa a ser ofertado como produto de vários data centers, né, como ferramentas que estão aí no mercado, e eu acho que em pouco tempo, né, isto aqui deve crescer para um processo a ser incorporado nos sistemas operacionais de máquinas, como o Windows ou outros sistemas, de forma nativa, de forma que isso se torne totalmente transparente, mas a privacidade se torne altamente confiável. Thelma, você está vendo, eu sei que você já conhece boa parte disso, a gente já discutiu bastante isso, né? Mas já falamos muito de criptografia, principalmente para a internet das coisas, né? E todas as aplicações correlatas. O que você tem a comentar aqui com a gente no momento? Para encorajar as pessoas que não estão habituadas ou que, de repente, estão achando o assunto muito complexo, não é, tá? Muitas vezes a gente já usa, quando o professor for citar alguns exemplos, você vai ver e vai falar, poxa, esse sistema está usando esse tipo de design para proteger os dados. E você, que é responsável pelo projeto de metaverso, ao você expor isso dentro do seu cliente ou da sua organização, saber que você tem esse olhar, certamente você, como profissional, vai ser reconhecido como um projeto sério, um projeto de um nível de qualidade, de um nível diferenciado. Considerando que você está vendo todas as pontas, e essa ponta é muito crítica, que é a questão da segurança, que pode pôr qualquer projeto por água abaixo. Então,
A gente falou na aula 1 sobre a questão da legalidade e agora a gente está trazendo a parte de pôr a mão na massa, né? Como que eu consigo garantir que em sistemas eu tenha a parte legal, mas também tenha toda a parte cyberfísica dos meus sistemas para eu poder operar com o meu avatar, com os projetos da minha empresa. E com o professor João tá mais fácil aprender. Achei muito interessante esse resumo duplo que você fez no início e agora antes de mudar, ajudando a gente fixar esses conceitos, porque mesmo para mim, que já conheço, é sempre bom ver as práticas modernas, reforçar os conceitos que às vezes acabam ficando um pouco obscuros, e também, professor João Pérez, ver essa sua visão do que você já está vendo que pode acontecer num futuro, da facilidade das big techs ter isso implantado ou disponível, sem que a gente tenha que se preocupar com todas as pontas, né? Já ter esses plugins facilitados. Perfeito, Thelma. Olha, é muito interessante a gente começar a acompanhar a indústria, né? E verificar, por exemplo, o Windows 11, ele foi assim, ele foi lançado e ele nem todas as máquinas estavam preparadas a nível de hardware para poder suportar o Windows 11. Porque um dos requisitos do Windows 11 é ter um processador, um coprocessador criptográfico na máquina. A máquina precisaria ter um chip nativo de fábrica da eletrônica que suportasse a questão criptográfica. Então, muitas máquinas não tinham condições, e a Microsoft, dessa vez, usou o seu poder, né, falando, não, eu só vou instalar. Pode ser que daqui a um tempo ela libere para aquelas máquinas mais antigas o sistema Windows 11, mas deixando o usuário consciente de que o nível de segurança dele é ridículo, né? Então, esse é o ponto crítico. Hoje, para que todas as tecnologias funcionem, as máquinas minimamente precisam ter capacidade de fazer um processamento criptográfico decente, né? Qualquer maquininha, até para acessar essas informações.